Quem é você? E o que faz no túmulo do meu filho? Margarete Ferreira exigiu, olhando a jovem com uma criança nos braços. A resposta que ouviria destruiria tudo o que acreditava sobre sua família. O céu estava carregado de nuvens cinzentas naquela manhã, quando Margarete Ferreira atravessou os portões do cemitério Jardim da Paz. Era um lugar que ela conhecia bem demais. Cada pedra do caminho gravada em sua memória como cicatrizes que nunca saravam. Todos os dias, sem exceção, ela visitava o túmulo de Gabriel, seu único filho, levando flores frescas e passando horas conversando com a lápide de mármore, como se ele ainda pudesse ouvi-la. Margarete era uma mulher que impunha respeito por onde passava. Dirigia a Ferreira em Associados, uma das maiores construtoras da região, com mão de ferro desde que enviuvou. Seu tailleur impecável e sua postura ereta demonstravam o controle absoluto que exercia sobre cada aspecto de sua vida, ou pelo menos era o que ela acreditava ter. Mas naquela manhã, algo estava diferente. Quando se aproximou do túmulo de Gabriel, seus passos diminuíram. Havia alguém ali. Uma jovem estava ajoelhada diante da lápide, segurando uma criança pequena nos braços, enquanto soluçava baixinho. O buquê de margaridas simples que ela havia deixado contrastava com as rosas caras que Margarete trazia sempre. "Quem é você?" Margarete perguntou, sua voz cortando o silêncio como uma lâmina. "O que faz no túmulo do meu filho?" A jovem se virou assustada, limpando as lágrimas rapidamente. Era uma moça simples, devia ter uns 25 anos, com o rosto marcado por noites mal dormidas e olhos que pareciam carregar mais dor do que alguém tão jovem deveria conhecer. A criança em seus braços, uma menina de cabelos claros, olhava para Margarete com aqueles olhos enormes e curiosos típicos de quem ainda descobria o mundo. Eu sinto muito", Júlia Santos murmurou, levantando-se com dificuldade enquanto equilibrava a menina no quadril. "Não queria incomodar, eu já estava indo embora." "Espere!" Margarete ordenou, bloqueando o caminho dela. "Você não respondeu minha pergunta. Como conhecia meu filho?" Júlia engoliu em seco, apertando a criança contra o peito como se buscasse proteção. A menina começou a fazer barulhinhos, estendendo as mãozinhas para tocar o rosto da mãe. "Gabriel Ele era importante para mim", Júlia disse baixinho, sem conseguir encarar os olhos de Margarete. "Importante", Margarete repetiu, sua voz subindo de tom. "Meu filho morreu há quase 2 anos e eu nunca vi você no funeral. Nunca ouvi falar de nenhuma Júlia. Quem você pensa que é para vir aqui fingir que tinha alguma relação com ele?" A acusação doeu como um tapa. Júlia sentiu as lágrimas voltarem, mas dessa vez não tentou escondê-las. "Eu não estava no funeral porque a senhora deixou bem claro que eu não era bem-vinda na vida dele", ela respondeu, sua voz tremendo, mas com uma firmeza inesperada. "A senhora fez questão de me afastar. E conseguiu." Margarete ficou pálida. Havia algo na voz daquela jovem, uma dor genuína que não podia ser fingida. E aqueles olhos, por um breve segundo, ela viu algo familiar naquele rosto. "Do que você está falando?" Margarete perguntou, mas sua voz tinha perdido um pouco da arrogância inicial. "Gabriel e eu nos conhecemos há alguns anos." Júlia começou, sentando-se num banco próximo porque suas pernas não aguentavam mais. A menina se aconchegou em seu colo, colocando o dedinho na boca. "Ele estava fazendo trabalho voluntário numa comunidade onde eu morava. Eu estudava à noite, trabalhava durante o dia numa lavanderia. Gabriel era diferente de todo mundo que eu conhecia." Margarete sentiu o coração apertar. Gabriel realmente fazia trabalho voluntário, algo que ela sempre viu como perda de tempo. "Você deveria estar focando nos negócios da família", ela dizia. Mas o filho insistia que queria ajudar pessoas que realmente precisavam. "Continue", Margarete ordenou, sentando-se no banco ao lado, mas mantendo distância. "A gente começou a conversar depois das aulas que ele dava para adultos aprenderem a ler e escrever." Júlia continuou, olhando para a lápide de Gabriel como se estivesse conversando com ele. "Ele era tão gentil, tão diferente. Nunca me fez sentir inferior por ser pobre, por não ter estudado em escolas caras, por morar numa casa de 2 cômodos. E vocês se envolveram?" Margarete afirmou mais do que perguntou, seu tom deixando claro o que achava disso.
Nos apaixonamos, Júlia corrigiu, levantando o queixo com dignidade. Gabriel dizia que eu era a pessoa mais real que ele já tinha conhecido. Que eu não queria nada dele além de sua companhia. Que eu o amava por quem ele era, não pelo sobrenome que carregava. Margarete sentiu raiva ferver em seu peito. Como ousava essa jovem desconhecida reivindicar o amor de seu filho? Gabriel nunca havia mencionado nenhum relacionamento sério. Ou será que havia mencionado e ela simplesmente não quis ouvir? Mentiras, Margarete disse, mas sua voz não soava tão convincente quanto gostaria. Se vocês eram tão apaixonados assim, por que nunca vi você? Por que meu filho nunca te levou em casa? A pergunta ficou suspensa no ar como uma acusação. Júlia abraçou a filha com mais força antes de responder. Porque ele tentou, ela disse. E agora as lágrimas escorriam livremente por seu rosto. Ele me levou à sua casa várias vezes, ou tentou. Todas as vezes a senhora mandou que os seguranças me impedissem de entrar. Margarete se levantou bruscamente. Isso é absurdo. Eu nunca... Mas então ela parou. Lembranças começaram a surgir. Pedaços de conversas que havia ignorado. Fragmentos de uma realidade que ela havia rejeitado com tanto vigor que convenceu a si mesma de que não existia. Houve uma moça, ela sussurrou, mais para si mesma que para Júlia. Há alguns anos, Gabriel insistia em trazer alguém para jantar. Eu disse que não era o momento certo, que a família estava passando por questões empresariais delicadas. Não foi uma vez, Júlia disse baixinho. Foram 17 tentativas. Eu contei, 17 vezes que Gabriel marcou jantares, encontros, até um simples café. Todas as vezes a senhora tinha uma desculpa. E nas 3 vezes que eu realmente cheguei até sua casa, os seguranças me barraram na portaria porque não estava na lista de convidados aprovados. O silêncio que se seguiu foi tão pesado que parecia sugar o ar ao redor. Margarete se sentou novamente, suas pernas de repente fracas. Ela lembrava. Deus do céu! Ela lembrava de tudo agora. As discussões com Gabriel, ele implorando para que ela desse uma chance, ela se recusando a conhecer qualquer pessoa aleatória que ele decidisse trazer para casa. Eu investiguei você, Margarete admitiu, sua voz saindo rouca. Quando Gabriel insistiu tanto, mandei meu assistente descobrir quem você era. Quando soube que era uma jovem da comunidade, sem família estruturada, sem formação, sem perspectivas, eu proibi Gabriel de continuar te vendo. E ele obedeceu, Júlia disse. E havia tanta dor naquelas 3 palavras que Margarete sentiu como se estivesse sendo esfaqueada. Meu filho era obediente, Margarete disse, tentando justificar. Ele entendia as responsabilidades que tinha com a família, com a empresa. Ele te amava. Júlia a interrompeu. Amava tanto que escolheu te obedecer, mesmo que isso destruísse a felicidade dele. Mesmo que isso significasse me abandonar quando eu mais precisava dele. A menina no colo de Júlia começou a ficar agitada, sentindo a tensão da mãe. Ela começou a fazer barulhinhos, batendo as mãozinhas no rosto de Júlia como fazem crianças pequenas quando querem atenção. Shhh, meu amor, Júlia murmurou beijando a testa da filha. Está tudo bem. Foi nesse momento que Margarete realmente olhou para a criança. Olhou de verdade. E o que viu fez seu coração parar. Aqueles olhos. Aquele formato do rosto. O jeito como a menina inclinava a cabeça para o lado quando estava curiosa. Era Gabriel. Era Gabriel bebê. Nas fotos que ela guardava em álbuns que não tinha coragem de abrir desde a morte do filho. Quantos anos ela tem? Margarete perguntou, sua voz saindo quase inaudível. Júlia abraçou a filha com mais força, como se esperasse que Margarete fosse arrancá-la de seus braços. Vai fazer 2 anos em breve. 2 anos, Margarete repetiu, fazendo as contas rapidamente na cabeça. Gabriel morreu há 1 ano e 10 meses. 1 ano, 10 meses e 13 dias. Júlia corrigiu, provando que contava cada dia desde que havia perdido o homem que amava. Ela é filha dele. Margarete afirmou. Não era uma pergunta. Ela sabia. Podia ver Gabriel em cada traço daquela criança. Alice, Júlia disse suavemente. O nome dela é Alice. Gabriel sempre dizia que se tivesse uma filha, gostaria de chamá-la assim. Por causa da história de Alice no País das Maravilhas, porque ele achava que o mundo era cheio de maravilhas que as pessoas paravam de ver quando cresciam.
Margarete sentiu algo quebrar dentro dela. Gabriel havia tido uma filha. Ela tinha uma neta. E durante quase 2 anos, ela não soube de nada. Por que nunca me contou? Ela exigiu, sua voz voltando com força, precisando culpar alguém. Por que Gabriel nunca disse que ia ser pai? Porque ele não sabia, Júlia respondeu. E essas 4 palavras continham tanto peso que parecia impossível que pudessem existir juntas numa única frase. Como assim não sabia? Quando descobri que estava grávida, fui procurá-lo. Júlia explicou, limpando as lágrimas que não paravam de cair. Fui até a empresa onde ele trabalhava. Consegui passar pela recepção, subi até o andar dele. Mas antes que eu pudesse vê-lo, a senhora apareceu. Margarete sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Ela lembrava daquele dia também. Uma jovem havia conseguido burlar a segurança e estava tentando falar com Gabriel. Margarete havia interceptado pessoalmente. Você mandou me tirar do prédio, Júlia continuou, sua voz falhando. Na frente de todo mundo. Disse que eu era uma interesseira que não sabia qual era seu lugar. Que se eu aparecesse novamente, chamaria a polícia por assédio. Eu estava protegendo meu filho, Margarete disse. Mas até para ela a justificativa soava vazia agora. Estava destruindo a vida dele, Júlia retrucou. E pela primeira vez havia raiva em sua voz. Não deixou que eu contasse sobre o bebê. Não permitiu que Gabriel soubesse que ia ser pai. Tirou dele a chance de escolher. Ele podia ter ido atrás de você, Margarete disse, desesperada para não ser a única culpada. Ele não sabia que eu tinha tentado vê-lo. Júlia explicou. Pensei que talvez a senhora tivesse contado, mas depois descobri que não. Mandei cartas para a empresa, mas imagino que nunca chegaram até ele. Tentei ligar, mas meu número estava bloqueado. E eu não tinha dinheiro para continuar tentando. Mal tinha dinheiro para comer. Alice começou a choramingar, sentindo o estado emocional da mãe. Júlia automaticamente começou a balançar a menina, fazendo aqueles sons suaves que mães fazem para acalmar seus bebês. Quando Alice nasceu, pensei em tentar novamente, Júlia continuou, sua voz mais suave agora enquanto acalmava a filha. Mas então aconteceu o acidente. O acidente. Margarete fechou os olhos, lembrando-se daquele dia terrível. Gabriel estava voltando tarde da noite de um evento empresarial quando perdeu o controle do carro. Os investigadores disseram que ele estava dentro do limite de velocidade, que não havia bebido, que simplesmente foi um erro trágico. Mas Margarete sempre soube que havia algo mais. Gabriel andava deprimido, distante, como se tivesse perdido algo importante e não conseguisse encontrar. Agora ela entendia. Ele havia perdido Júlia. Havia perdido a chance de ser pai. E nunca soube. Como você descobriu sobre o acidente? Margarete perguntou. Vi no jornal, Júlia respondeu, apertando Alice contra o peito. A notícia estava em todos os lugares. Herdeiro da Ferreira em Associados morre em acidente trágico. Fui ao funeral, fiquei no fundo. A senhora passou por mim várias vezes e nem me reconheceu. Margarete tentou lembrar, mas aquele dia era uma névoa de dor e sedativos. Havia tantas pessoas, tantos rostos desconhecidos apresentando condolências vazias. Por que você vem aqui? Margarete perguntou, olhando para as margaridas simples que Júlia havia trazido. Por que continua visitando o túmulo dele? Porque mesmo que a senhora tenha feito tudo para nos separar, mesmo que Gabriel nunca tenha conhecido a filha dele, eu ainda o amava, Júlia disse, olhando diretamente nos olhos de Margarete. E Alice merece conhecer o pai dela, mesmo que seja apenas através de histórias e visitas a este lugar. Margarete olhou para a neta que não sabia que tinha. Alice havia parado de choramingar e agora olhava para ela com aqueles olhos enormes e curiosos. De repente, a menina estendeu uma mãozinha na direção de Margarete, fazendo aquele gesto universal de crianças pequenas que querem ser pegas no colo. Ela nunca faz isso com estranhos, Júlia disse surpresa. Ela é muito tímida com pessoas que não conhece. Margarete olhou para a mão estendida da menina, para aqueles olhos que eram tão parecidos com os de Gabriel quando era bebê. Seu primeiro instinto foi recuar, manter distância, proteger-se da dor de mais uma perda. Mas então, algo dentro dela cedeu. Lentamente, ela estendeu a mão e tocou os dedinhos pequenos de Alice.
A menina agarrou seu dedo com surpreendente força e sorriu. Um sorriso banguela que partiu e reconstruiu o coração de Margarete ao mesmo tempo. Ela tem os olhos dele, Margarete sussurrou. Tem, Júlia concordou. E o sorriso. E o jeito de inclinar a cabeça quando está curiosa. Eu destruí tudo, Margarete disse de repente, as palavras saindo antes que pudesse detê-las. Eu destruí a felicidade do meu filho porque achava que sabia o que era melhor para ele. Achava que estava protegendo-o, preservando nosso legado familiar. Mas só o afastei da única coisa que realmente importava. Júlia não disse nada. Não havia nada que pudesse ser dito. Margarete estava certa, e ambas sabiam disso. Ele falava de mim? Júlia perguntou depois de um longo silêncio. Depois que ele parou de me ver? Margarete pensou em mentir, em poupar Júlia da verdade. Mas depois de todas as mentiras e omissões, talvez a verdade fosse a única coisa que poderia começar a reparar o dano que havia causado. Ele ficou diferente, ela admitiu. Mais quieto. Dedicou-se obsessivamente ao trabalho, como se estivesse tentando preencher um vazio. Parou de fazer trabalho voluntário. Parou de sorrir daquele jeito que sempre sorria. Eu achei que ele finalmente estava amadurecendo, se tornando o homem que a empresa precisava. Mas agora percebo que ele estava apenas sobrevivendo. As palavras ficaram suspensas entre elas, carregadas de toda a dor e arrependimento que Margarete havia se recusado a encarar até aquele momento. Alice começou a bocejar, esfregando os olhinhos com os punhos fechados do jeito que bebês fazem quando estão com sono. Júlia olhou para a filha e depois para o relógio que não usava no pulso, apenas calculando o tempo pela posição do sol. Preciso ir, ela disse, levantando-se com Alice nos braços. Tenho que trabalhar à tarde e preciso deixar ela com a vizinha que cuida dela. Trabalha onde? Margarete perguntou, de repente querendo saber tudo sobre a vida que seu preconceito havia ajudado a destruir. Na mesma lavanderia de antes, Júlia respondeu. Faço turnos duplos quando consigo. O dinheiro mal dá para pagar aluguel e comida, mas a dona deixa eu levar Alice quando não tem ninguém para cuidar dela. Margarete olhou para Júlia realmente pela primeira vez. Viu as roupas gastas, mas limpas, os sapatos remendados, a bolsa velha que provavelmente carregava fraldas e biscoitos para Alice. Viu uma jovem mãe lutando sozinha para criar uma filha, fazendo o melhor que podia com o nada que tinha. E viu Gabriel nela. Não fisicamente, mas no espírito. Na determinação de continuar mesmo quando tudo parecia impossível. Na dignidade de trabalhar honestamente mesmo nos empregos mais humildes. Na força de amar incondicionalmente mesmo quando o amor havia trazido apenas dor. Júlia, Margarete chamou quando a jovem já estava se afastando. Não vá ainda. Júlia parou, virando-se lentamente. Havia cautela em seus olhos. A cautela de quem aprendeu que pessoas poderosas raramente trazem boas notícias para pessoas como ela. Eu preciso consertar isso, Margarete disse, e pela primeira vez em anos, sua voz soou vulnerável. Não sei como, mas preciso consertar o que destruí. A senhora não pode trazer Gabriel de volta, Júlia disse simplesmente. Não posso, Margarete concordou. Mas posso fazer algo por você, por Alice, por minha neta. A palavra soou estranha saindo de sua boca. Neta. Ela tinha uma neta que havia crescido sem conhecê-la, sem ter o conforto e as oportunidades que uma neta de Margarete Ferreira deveria ter. Não quero caridade, Júlia disse, erguendo o queixo com a mesma dignidade que havia mostrado durante toda a conversa. Não estou oferecendo caridade, Margarete respondeu. Estou oferecendo uma chance para ambas conhecermos Alice da forma que Gabriel gostaria que conhecêssemos. Juntas. Júlia olhou para a mulher que havia destruído sua vida, que havia separado ela do homem que amava, que havia negado a Gabriel a chance de conhecer sua própria filha. Tinha todos os motivos do mundo para recusar, para pegar Alice e desaparecer da vida de Margarete para sempre. Mas então olhou para a lápide de Gabriel e lembrou-se de todas as vezes que ele falou sobre a mãe. Sobre como ela era dura, mas como ele sabia que no fundo ela amava intensamente. Sobre como ele esperava que um dia ela aprendesse que amor não era sobre controle, mas sobre aceitar as pessoas como elas eram.
Eu não confio na senhora, Júlia disse honestamente. Não depois de tudo. Eu entendo, Margarete respondeu. E vou ter que provar que mudei. Mas por favor, não me tire a chance de conhecer minha neta. Não deixe que meus erros roubem de Alice o direito de conhecer essa parte da família dela. Alice escolheu aquele momento para estender a mãozinha novamente na direção de Margarete, fazendo sons de bebê que pareciam dizer que queria colo. Júlia olhou para a filha, para aqueles olhos que eram tão parecidos com os de Gabriel, e soube que não podia negar a Alice o que Gabriel nunca teve. Escolha. Apenas um encontro, Júlia disse finalmente, em algum lugar público. E se eu sentir que a senhora está tentando me tirar Alice, ou fazer qualquer coisa que pareça ameaçadora, eu desapareço e a senhora nunca mais nos encontra. Concordo com seus termos, Margarete disse, e havia sinceridade em sua voz. Onde e quando você quiser. Júlia pensou por um momento. Sabe aquela praça perto da comunidade onde Gabriel fazia trabalho voluntário? Margarete assentiu. Ela sabia. Nunca havia ido lá. Sempre havia considerado aquela parte da cidade como algo a ser evitado. Mas sabia onde ficava. Lá, depois de amanhã, no fim da tarde. Quando eu terminar o turno da lavanderia. Estarei lá, Margarete prometeu. Júlia assentiu e começou a se afastar, mas depois de alguns passos, parou e olhou para trás. Senhora Margarete, ela chamou. Sim? Alice merece mais do que tivemos, Gabriel e eu. Ela merece uma vida onde não precisa escolher entre amor e segurança, entre família e dignidade. Se a senhora realmente quer consertar as coisas, comece entendendo isso. E com essas palavras, Júlia se foi, caminhando pelo cemitério com Alice nos braços, deixando Margarete sozinha com o túmulo de seu filho e o peso de todas as escolhas erradas que havia feito. Margarete se aproximou da lápide e tocou o mármore frio com dedos trêmulos. Gabriel, ela sussurrou, me perdoe por tudo. Mas Gabriel não podia responder. Nunca poderia. E Margarete teria que viver com o conhecimento de que suas ações haviam destruído a felicidade dele. Haviam negado a ele a chance de conhecer sua filha. Haviam transformado seus últimos anos em uma existência vazia e sem sentido. Ela olhou para as margaridas simples que Júlia havia deixado, tão diferentes das rosas caras que ela sempre trazia. E percebeu que aquelas flores humildes carregavam mais amor verdadeiro do que todas as suas demonstrações extravagantes de luto. Margarete Ferreira, a poderosa empresária que sempre soube exatamente o que fazer em qualquer situação, que construiu um império através de decisões firmes e controle absoluto, finalmente enfrentou algo que não podia controlar, as consequências de seus próprios preconceitos. E essas consequências tinham 2 anos, olhos enormes como os de Gabriel, e uma mãe que a amava mais do que Margarete jamais havia permitido que seu filho fosse amado. A pergunta agora era, seria tarde demais para mudar? Seria tarde demais para aprender a amar sem controlar, para aceitar sem julgar, para ser a avó que Alice merecia em vez da mulher que havia destruído a felicidade de Gabriel? Margarete olhou para o céu nublado e sentiu as primeiras gotas de chuva começarem a cair. Era como se até o céu chorasse pelas escolhas que ela havia feito, pelas vidas que havia destruído com sua arrogância. Mas dentro da dor, dentro do arrependimento que ameaçava sufocá-la, havia uma pequena semente de esperança. Júlia havia concordado em vê-la novamente. Havia dado a ela uma chance que Margarete não merecia. Agora ela tinha 2 dias para descobrir como se tornar a pessoa que sua neta merecia conhecer. 2 dias para começar a reparar anos de dano. 2 dias para aprender que amor verdadeiro não tinha nada a ver com poder, dinheiro ou controle. Era tudo sobre aceitar. E Margarete teria que aprender isso da maneira mais difícil possível. Margarete não dormiu naquela noite, nem na seguinte. Ficou deitada na cama king size de seu quarto vazio, olhando para o teto enquanto sua mente processava tudo o que havia descoberto. Gabriel tinha uma filha, ela tinha uma neta. E durante quase 2 anos, aquela criança havia crescido na pobreza enquanto Margarete dormia em travesseiros de pluma e desperdiçava dinheiro em coisas que não importavam. Quando o sol finalmente nasceu no dia do encontro marcado, ela estava sentada na sala de estar,
cercada por álbuns de fotos que não abria desde a morte de Gabriel. Havia fotos dele bebê, criança, adolescente, e em cada imagem ela via a Alice. O mesmo formato dos olhos, o mesmo jeito de sorrir, até a mesma covinha no queixo que aparecia quando ele estava feliz. Como eu não percebi? Ela sussurrou para as fotografias. Como fui tão cega? Mas ela sabia como. Havia escolhido ser cega. Havia escolhido enxergar apenas o que convinha para sua visão de mundo perfeita, onde seu filho se casaria com alguém do mesmo nível social, teria filhos que frequentariam as melhores escolas, daria continuidade ao Império Ferreira sem complicações ou escândalos. Teresa Oliveira, que trabalhava como governanta na casa de Margarete há mais de 20 anos, entrou na sala carregando uma bandeja com café e pão. A senhora não comeu nada desde anteontem, ela disse com a preocupação de quem conhecia bem demais sua patroa. Precisa se alimentar. Não tenho fome, Teresa. Senhora Margarete, com todo respeito, mas a senhora parece um fantasma. O que aconteceu? Margarete olhou para Teresa, a mulher que havia criado Gabriel junto com ela depois que o marido morreu. Teresa, que havia consolado o menino quando ele chorava escondido depois de brigas sobre suas escolhas de vida. Teresa, que sabia mais sobre Gabriel do que a própria Margarete admitia. Teresa, Margarete disse, sua voz falhando. Gabriel tinha uma filha. A bandeja quase caiu das mãos da governanta. O quê? Uma menina. Alice. Vai fazer 2 anos. E eu destruí tudo. Afastei a mãe dela, impedi que Gabriel soubesse, e agora? Teresa colocou a bandeja sobre a mesa e se sentou ao lado de Margarete, algo que normalmente nunca faria. Mas aquele não era um momento normal. Me conta tudo, ela pediu. E Margarete contou. Cada palavra, cada revelação dolorosa, cada momento no cemitério que havia rachado sua realidade ao meio. Quando terminou, estava chorando. Algo que não fazia desde o funeral de Gabriel. Meu Deus, Teresa sussurrou, limpando as próprias lágrimas. Aquela menina. Meu senhor Gabriel era pai e nunca soube. Por minha culpa. Margarete disse. Tudo por minha culpa. E agora? O que a senhora vai fazer? Vou encontrar com ela hoje, com Júlia e Alice, numa praça perto da comunidade. Mas Teresa, eu não sei o que fazer. Não sei como consertar anos de estrago. Não sei como olhar para aquela menina e não ver tudo que tirei dela. Teresa segurou as mãos de Margarete com força. A senhora começa sendo honesta. Começa reconhecendo seus erros. E começa ajudando de verdade, não tentando controlar. Como assim? A senhora tem um histórico de querer controlar tudo e todos. Fez isso com o senhor Gabriel a vida inteira. Não pode fazer isso com essa criança. Se realmente quer consertar as coisas, precisa respeitar a mãe dela, respeitar as decisões dela e estar presente sem tentar assumir controle. As palavras doeram porque eram verdadeiras. Margarete sabia que sua necessidade de controlar tudo havia sido seu maior defeito. Aquele que custou a felicidade de seu filho. Não sei se consigo mudar, ela admitiu. Então aprenda, Teresa disse firmemente. Porque se não aprender, vai perder essa neta também. E aí não terá ninguém para culpar além de si mesma. Horas depois, Margarete estava parada em frente ao guarda-roupa, tentando decidir o que vestir. Tudo o que possuía era caro demais, formal demais. Gritava riqueza e distância. Finalmente escolheu um conjunto simples, sem joias chamativas, tentando parecer menos intimidadora. Quando chegou à praça, 15 minutos antes do horário combinado, quase teve um ataque cardíaco. O lugar era completamente diferente do que esperava. Não era perigoso como imaginara, mas era humilde de uma forma que Margarete nunca havia experimentado. Crianças corriam descalças enquanto mães conversavam nos bancos. Havia uma quadra improvisada onde jovens jogavam futebol. Um pequeno parquinho com brinquedos enferrujados, mas bem cuidados. E ali, empurrando Alice num balanço velho, estava Júlia. Margarete se aproximou devagar, observando. Júlia usava o mesmo tipo de roupa simples do cemitério, mas havia algo diferente. Ela sorria enquanto empurrava a filha, cantarolando uma música infantil. Alice ria, aquele riso gostoso de criança pequena, estendendo as perninhas cada vez que o balanço ia para frente.
Mais alto, mamãe, a menina dizia, e Margarete sentiu o coração apertar ao ouvir a vozinha dela. Mais alto não, meu amor. Você vai voar para longe de mim, Júlia respondia, beijando o topo da cabeça da filha. Foi quando Alice viu Margarete. Seus olhos se arregalaram e ela começou a fazer sons animados, apontando na direção dela. Olha, mamãe, a moça do cemitério. Júlia se virou e seu sorriso desapareceu, substituído por uma expressão cautelosa. Olá, senhora Margarete. Olá, Margarete respondeu de repente sem saber o que fazer com as mãos. Eu cheguei cedo. Espero que não seja problema. Não é problema, Júlia disse, mas não fez movimento para se aproximar. Alice, no entanto, não tinha a mesma cautela da mãe. Ela começou a se mexer no balanço querendo descer. Quero descer, mamãe. Quero ver a moça. Júlia tirou a filha do balanço com cuidado e Alice imediatamente correu até Margarete com aqueles passinhos desengonçados de criança que ainda está aprendendo a coordenar as pernas. Quando chegou perto, parou e olhou para cima, para o rosto de Margarete. Oi, ela disse timidamente, enfiando o dedo na boca. Oi, Alice, Margarete respondeu, e sua voz saiu embargada. Você conhece papai? A menina perguntou de repente com aquela franqueza brutal que só crianças pequenas têm. Margarete sentiu as lágrimas brotarem. Conheci. Ele era meu filho. Alice pensou por um momento, processando aquela informação da forma simples como crianças processam o mundo. Então você é vovó? A palavra atingiu Margarete como um raio. Vovó. Ela era vovó. Tinha uma neta chamando-a de vovó. E durante quase 2 anos não soube que esse título maravilhoso existia em sua vida. Sim, ela conseguiu dizer. Sou sua avó. Alice sorriu. Aquele sorriso banguela que derreteria o coração de qualquer pessoa. Vovó bonita. Margarete caiu de joelhos ali mesmo na grama, não se importando que sua calça cara estivesse encostando na terra. Ficou na altura de Alice e pela primeira vez em anos chorou abertamente na frente de outra pessoa. Me desculpe, ela disse, não sabendo se falava com Alice, com Júlia ou com o fantasma de Gabriel que parecia pairar sobre aquele momento. Me desculpe tanto. Júlia se aproximou colocando a mão no ombro de Alice. Vem, amor. Vamos sentar naquele banco. Elas se moveram para um banco próximo. Alice ficou inquieta, querendo explorar a praça, mas Júlia a segurou firme. Ela tem muita energia, Júlia explicou. Mal posso acompanhar. Gabriel era assim, Margarete disse, limpando as lágrimas. Nunca ficava parado, sempre correndo, explorando, descobrindo coisas novas. Eu sei, Júlia respondeu suavemente. Ele me contou histórias sobre a infância dele, sobre como a senhora ficava preocupada quando ele subia em árvores ou se aventurava longe demais. Eu vivia com medo que algo acontecesse com ele, Margarete admitiu. Especialmente depois que o pai dele morreu. Gabriel era tudo que me restava. E por ter tanto medo de perdê-lo, acabei perdendo ele do pior jeito possível. Alice começou a cantarolar, balançando as perninhas no banco. Ela puxou uma boneca velha de dentro da bolsa que Júlia carregava e começou a brincar, criando uma narrativa complexa que só ela entendia. Essa boneca era minha quando eu era pequena, Júlia disse observando a filha. É a única que ela tem. Todas as noites ela dorme abraçada com ela. Margarete olhou para a boneca surrada, claramente muito antiga, com o vestido remendado várias vezes. Na casa dela, no quarto que havia sido de Gabriel, ainda havia dezenas de brinquedos caros que ninguém tocava. Brinquedos que Alice poderia estar usando, se Margarete não tivesse sido tão cruel. Júlia, ela começou, escolhendo as palavras com cuidado. Eu sei que te devo mais desculpas do que poderia oferecer em uma vida inteira, mas preciso que saiba que quero mudar. Quero fazer parte da vida de Alice, se você permitir. E o que isso significa exatamente? Júlia perguntou, sua voz cautelosa. Significa que quero conhecer minha neta. Quero estar presente na vida dela. Quero ajudar vocês. Ajudar como? Margarete percebeu que estava em terreno perigoso. Qualquer coisa que dissesse poderia soar como se estivesse tentando comprar o caminho de volta para suas vidas. Da forma que você permitir, ela respondeu cuidadosamente. Não quero impor nada, não quero controlar nada, quero apenas...
Estar presente. Júlia ficou em silêncio por um longo momento, observando Alice brincar. A senhora sabe por que vim aqui morar? Nesta comunidade? Margareth balançou a cabeça. Porque não tinha mais ninguém. Meus pais morreram quando eu era adolescente. Não tenho irmãos, não tenho tios, não tenho ninguém. Quando fiquei grávida, estava completamente sozinha. A dona da lavanderia onde trabalho me deixou morar num quartinho nos fundos quando descobriu minha situação. Meu Deus, Margareth sussurrou. Alice nasceu naquele quartinho, Júlia continuou, e havia dor em sua voz. Sem hospital, sem médico. Apenas uma vizinha que sabia fazer partos e rezava para que tudo desse certo. Tive sorte. Muitas mulheres na minha situação não têm. Margareth sentiu náusea. Sua neta havia nascido em condições que ela nem conseguia imaginar, enquanto ela dormia em lençóis egípcios e reclamava de problemas insignificantes. Durante o primeiro ano de vida dela, trabalhei até não poder mais em pé, Júlia disse. Fazia turnos duplos na lavanderia. Aceitava qualquer trabalho extra que aparecesse. Algumas noites, não comia para poder comprar leite para Alice. E sabe o que é engraçado? O quê? Nunca pedi nada para a senhora. Nunca apareci na porta da sua empresa pedindo ajuda. Nunca tentei usar Alice para conseguir dinheiro. Apenas tentei sobreviver e criar minha filha com dignidade. Por que não? Margareth perguntou. Por que nunca veio me procurar depois que Gabriel morreu? Júlia olhou diretamente nos olhos dela. Porque a senhora deixou muito claro que eu não era bem-vinda na vida da sua família. E eu tinha orgulho. Orgulho de pobre, talvez. Mas ainda assim orgulho. Não ia implorar por um lugar que não queriam me dar. Você deveria ter implorado, Margareth disse. E havia desespero em sua voz. Deveria ter batido na minha porta todos os dias até eu ouvir. Deveria ter gritado para o mundo inteiro que Alice era neta de Gabriel Ferreira. E a senhora teria me ouvido? Júlia perguntou. Ou teria chamado a segurança de novo? Teria me acusado de ser golpista querendo se aproveitar da morte de Gabriel? Margareth não tinha resposta porque sabia que Júlia estava certa. Se ela tivesse aparecido logo após a morte de Gabriel alegando ter uma filha dele, Margareth teria feito exatamente isso. Mudei, ela disse, embora soasse fraco até para seus próprios ouvidos. Mudou? Júlia questionou. Ou está apenas com remorso agora que descobriu a verdade? As duas coisas, Margareth admitiu, escolhendo honestidade. Estou cheia de remorso. Mas também entendi que passei a vida inteira fazendo escolhas erradas baseadas em preconceitos errados. Julguei você sem conhecer. Julguei seu amor por Gabriel como se fosse menos válido porque você não tinha dinheiro. Destruí a felicidade do meu filho porque achava que sabia melhor. Alice se levantou e correu até um grupo de crianças que brincava perto. Júlia a observou atentamente, pronta para intervir se necessário. Ela faz amigos facilmente. Margareth observou. Gabriel era assim também, Júlia disse com um sorriso triste. Ele me contou que quando era criança, sempre trazia amigos diferentes para casa. Disse que a senhora ficava preocupada porque alguns vinham de famílias menos favorecidas. Margareth se lembrou. Havia proibido Gabriel de se misturar com qualquer um, insistindo que ele mantivesse amizades apropriadas ao status da família. Mais uma vez, ela havia tentado controlar cada aspecto da vida dele. Eu estava errada sobre tudo, ela disse. E agora Gabriel se foi, e não posso pedir perdão a ele. Mas posso tentar fazer diferente com Alice. Posso tentar ser a avó que ela merece, não a pessoa terrível que fui como mãe. Fazer diferente como? Júlia pressionou. A senhora diz que quer ajudar, mas o que isso significa? Vai tentar tirar Alice de mim? Vai tentar provar que sou uma mãe inadequada porque sou pobre? Não, Margareth disse com veemência. Nunca faria isso. Você é uma mãe incrível. Alice é feliz, saudável, amada. Você deu a ela tudo o que eu nunca dei para Gabriel. Amor incondicional. Então o que quer? Margareth respirou fundo. Quero fazer parte da vida dela. Quero vê-la crescer. Quero que ela saiba que tem uma avó que a ama, mesmo que tenha demorado tempo demais para descobrir que ela existia. E sim, quero ajudar financeiramente, mas não para tirar você dela ou controlar suas vidas. Apenas para que Alice tenha oportunidades, para que você não precise trabalhar até cair de exausta, para que vocês tenham segurança. E se eu recusar? Então vou respeitar sua decisão.
Margarete disse, e percebeu que estava falando sério. Mas vou implorar que não recuse. Não por mim, mas por Alice. Ela merece conhecer essa parte da família dela. Merece saber sobre o pai que nunca a conheceu através de alguém que o amou desde que nasceu. Júlia ficou em silêncio, observando Alice brincar com as outras crianças. A menina ria, compartilhava sua boneca velha, era gentil e generosa mesmo tendo tão pouco. Gabriel estaria orgulhoso dela, Margarete disse suavemente. Eu sei, Júlia respondeu limpando uma lágrima. Todos os dias eu olho para ela e vejo ele. No jeito que ela sorri, no jeito que ela quer ajudar todo mundo, no jeito que ela enxerga beleza em coisas simples. Posso te contar sobre Gabriel? Margarete ofereceu. Sobre como ele era quando criança. Sobre as histórias que você pode não conhecer? Júlia olhou para ela por um longo momento. Está bem. E então, sentadas naquele banco velho numa praça humilde, Margarete começou a contar histórias sobre Gabriel. Sobre seu primeiro dia de escola, sobre como ele chorou quando o peixinho dourado morreu, sobre como insistia em dormir com uma lanterna porque tinha medo do escuro, sobre como fazia desenhos terríveis, mas sempre com muito amor. Júlia ouvia atentamente, rindo em alguns momentos, chorando em outros. E Margarete percebeu que aquilo era terapia para ambas. Manter Gabriel vivo através de memórias, permitir que ele estivesse presente mesmo em sua ausência. Tem uma coisa que preciso te contar, Júlia disse depois de um silêncio. Algo que descobri depois que ele morreu. O quê? Gabriel estava procurando por mim, ela revelou, sua voz trêmula. Na noite do acidente, encontrei cartas que ele nunca enviou, rascunhos de mensagens no computador dele que consegui acessar. Ele havia contratado um investigador particular para me encontrar. Margarete sentiu como se tivesse levado um soco. O quê? Ele nunca desistiu de mim, Júlia disse, as lágrimas escorrendo livremente agora. Estava procurando por mim há meses, e na noite que morreu estava voltando de encontrar o investigador, que finalmente tinha conseguido meu endereço. Como você descobriu isso? O investigador me procurou depois do funeral. Disse que Gabriel havia pago adiantado e que achava que eu merecia saber. Me deu as cartas, as mensagens, tudo. Gabriel estava planejando aparecer na minha porta, implorar meu perdão por ter me abandonado, dizer que não importava o que a senhora achasse, que ele ia ficar comigo. Margarete começou a soluçar. Gabriel estava voltando para Júlia. Estava escolhendo o amor sobre a obrigação. E morreu antes que pudesse fazer isso. Se ele tivesse sobrevivido mais um dia, Júlia continuou, teria descoberto sobre Alice. Teria conhecido a filha dele. Vocês teriam sido uma família. Um dia, Margarete repetiu. Um único dia. Alice veio correndo de volta, suada e feliz. Mamãe, posso comer biscoito? Júlia pegou um pacote de biscoitos baratos da bolsa e deu para a filha. Alice pegou um e, para surpresa de ambas, ofereceu outro para Margarete. Vovó quer? Ela perguntou com aquela generosidade pura de criança. Margarete pegou o biscoito com mãos trêmulas. Obrigada, minha querida. Alice sorriu e correu de volta para as outras crianças, feliz por ter compartilhado. Ela tem o coração dele, Margarete disse. Tem, Júlia concordou. E isso me assusta todos os dias. Por quê? Porque o mundo quebra pessoas com corações bons. E eu tenho tanto medo que o mundo quebre minha filha da mesma forma que quebrou Gabriel. Margarete olhou para Júlia com novos olhos. Viu não apenas a jovem pobre que havia julgado, mas uma mãe lutando para proteger sua filha em um mundo que não facilitava nada. Viu uma mulher forte que havia sobrevivido a perdas que teriam destruído pessoas mais fracas. Viu alguém que Gabriel havia escolhido amar. E, finalmente, entendeu por quê. Júlia, ela disse suavemente, deixa eu ajudar. Não para controlar, não para tirar Alice de você, mas para protegê-la junto com você, para que ela tenha chances que você não teve, para que não precise escolher entre comer e estudar, para que possa ser criança sem carregar o peso de preocupações de adulto. Júlia limpou as lágrimas e olhou diretamente nos olhos de Margarete. Se eu aceitar, precisa ser nos meus termos. Quais termos? Você não toma nenhuma decisão sobre Alice sem me consultar primeiro. Você não tenta me afastar dela de nenhuma forma. E você respeita que eu sou a mãe dela. Não importa quanto dinheiro você tenha. Concordo, Margarete disse imediatamente. E mais uma coisa.
O quê? Você me conta tudo sobre Gabriel. Todas as histórias, todos os momentos, tudo que eu perdi por não estar ao lado dele. Porque Alice merece conhecer o pai dela através de nossas memórias. Sim, Margarete prometeu. Tudo! Júlia estendeu a mão. Margarete olhou para ela por um momento, entendendo que aquele gesto simples significava muito mais que um aperto de mãos. Era uma ponte sendo construída sobre um abismo de dor. Era perdão sendo oferecido onde só deveria haver ressentimento. Era uma chance de recomeçar. Ela pegou a mão de Júlia e pela primeira vez desde que descobriu sobre Alice, sentiu que talvez houvesse esperança. Que talvez não fosse tarde demais para fazer diferente. Que talvez ainda pudesse honrar a memória de Gabriel sendo para Alice tudo o que deveria ter sido para ele. O sol estava se pondo quando Júlia disse que precisava ir. Alice estava cansada, quase dormindo no colo da mãe. Posso ver vocês de novo? Margarete perguntou, tentando não soar desesperada. Sim, Júlia respondeu, mas devagar. Alice precisa se acostumar com você, e eu preciso aprender a confiar. Eu entendo. Enquanto observava Júlia ir embora com Alice sonolenta em seus braços, Margarete sentiu algo que não sentia há anos: esperança. Gabriel se foi. Mas Alice estava aqui. E talvez, apenas talvez, Margarete pudesse aprender com seus erros e fazer diferente desta vez. Talvez não fosse tarde demais para o amor verdadeiro vencer o preconceito. Talvez não fosse tarde demais para ela finalmente se tornar a pessoa que Gabriel sempre quis que ela fosse. Talvez. A semana seguinte ao encontro na praça trouxe uma paz frágil que Margarete sabia ser temporária. Ela havia visitado Júlia e Alice 3 vezes, sempre em locais públicos, sempre respeitando os limites que Júlia estabelecia. Alice estava começando a se acostumar com ela, chamando-a de vovó, com aquela facilidade adorável de crianças pequenas. Margarete sentia que finalmente estava construindo algo real, algo que honraria a memória de Gabriel. Até que Clarice Ferreira apareceu. Era uma quinta-feira quando Margarete chegou ao escritório e encontrou sua prima sentada na sala de espera, acompanhada por um homem de terno escuro que ela reconheceu imediatamente. Dr. Henrique Almeida, o advogado mais implacável que a família Ferreira mantinha em seu arsenal legal. Clarice, Margarete disse, tentando disfarçar o desconforto. Não sabia que viria hoje. Precisamos conversar. Urgentemente, Clarice respondeu, levantando-se com aquela postura rígida que sempre teve. Ela era apenas 2 anos mais nova que Margarete, mas parecia carregar o peso de ser a guardiã da reputação da família como se fosse uma missão divina. E trouxe Henrique porque isso é um assunto legal, não apenas familiar. Margarete sentiu o estômago revirar. Do que está falando? Da menina, Clarice disse como se a palavra fosse suja. Dessa tal Júlia e a criança que ela alega ser neta de Gabriel. Alega? Margarete repetiu, sentindo raiva começar a ferver. Alice é neta de Gabriel, é minha neta. Margarete, Dr. Henrique interveio com aquela voz profissional e fria. Podemos conversar no seu escritório? Isso não é discussão para corredores. Entraram na sala de Margarete, e ela mal havia fechado a porta quando Clarice começou. Você enlouqueceu completamente? Está acreditando na história de uma completa desconhecida que aparece do nada, alegando ter uma filha do Gabriel? Não é alegação. Eu vi Alice. Ela é idêntica a Gabriel quando era bebê. Parecença não prova nada, Dr. Henrique disse, abrindo sua pasta e retirando documentos. Testes de DNA provam, documentos legais provam, mas histórias bonitas e olhos parecidos? Isso não vale nada em tribunal. Tribunal? Margarete sentiu o sangue gelar. Por que estaríamos falando de tribunal? Clarice se inclinou para a frente, seus olhos brilhando com aquela determinação que Margarete conhecia bem demais. Porque essa mulher pode estar tentando aplicar um golpe. Gabriel morreu há quase 2 anos. De repente aparece uma jovem com uma criança dizendo que é filha dele. Isso tem golpe escrito por todo lado. Júlia não é golpista. Margarete explodiu. Ela nunca me pediu nada. Nem sabia que eu tinha descoberto sobre Alice até eu encontrá-la no cemitério. E você acredita nisso? Clarice riu, um som sem humor. Margarete, você está emocionalmente comprometida.
Perdeu Gabriel e agora quer tanto acreditar que tem uma neta que está cega para a realidade. A realidade é que Gabriel amava aquela mulher, Margarete disse, tentando manter a voz firme. Ele estava procurando por ela na noite que morreu. Tenho provas disso. Dr. Henrique ergueu uma sobrancelha. Que provas? Cartas, mensagens. Interessante. O advogado anotou algo. E onde estão essas provas? Com Júlia. O investigador as entregou para ela. Mais interessante ainda, Clarice disse com sarcasmo. A suposta interesseira tem todos os documentos que provam a história dela. Que conveniente. Margarete se levantou bruscamente. Chega. Não vou ouvir você insultar a mãe da minha neta. Mãe da sua neta? Clarice também se levantou. Margarete, você mal conhece essa mulher. E já está chamando a criança de neta. Já está se envolvendo emocionalmente. Já está provavelmente pensando em dar dinheiro para ela. E se eu estiver? É minha neta. Tenho direito de ajudá-la. Não até provarmos que ela realmente é sua neta. Dr. Henrique interveio, sua voz cortando através da discussão. Margarete, entenda. A fortuna de Gabriel, que agora é sua, é considerável. Se essa criança for mesmo filha dele, ela tem direitos legais sobre essa fortuna. Eu sei disso, Margarete disse. Sabe? Clarice arregalou os olhos. E não está nem um pouco preocupada que essa mulher possa estar atrás justamente disso? Júlia mal tem dinheiro para comer, Margarete gritou. Trabalha em turnos duplos numa lavanderia. Mora num quartinho minúsculo. Se ela quisesse dinheiro, teria aparecido na minha porta há 2 anos atrás. Ou estava esperando o momento certo, Dr. Henrique sugeriu. Talvez esperando que você estivesse vulnerável, emocional. Talvez planejando tudo isso cuidadosamente. Margarete sentiu como se estivesse sendo atacada de todos os lados. Vocês não entendem. Eu vi Gabriel naquela criança. Eu senti. Sentimentos não pagam contas em tribunal, Clarice disse friamente. E não impedem golpistas de roubarem fortunas de viúvas emocionalmente fragilizadas. Não sou fragilizada, Margarete protestou. É sim, Clarice disse. E pela primeira vez, sua voz soou quase gentil. Margarete, você perdeu seu único filho. Está desesperada por uma conexão com ele. E essa mulher está oferecendo exatamente isso. É o golpe perfeito. Não é golpe, Margarete insistiu, mas sentia dúvidas começando a se infiltrar em sua mente. E se fosse? E se ela estivesse sendo manipulada? Não. Ela havia visto Alice. Havia conversado com Júlia. Havia sentido a verdade naquelas interações. Margarete, doutor. Henrique disse em tom profissional. Como seu advogado, recomendo fortemente que você exija um teste de DNA antes de qualquer outro contato com essa criança. Não vou fazer isso, Margarete respondeu. Não vou tratar Júlia como criminosa. Não é tratá-la como criminosa, ele explicou. É proteger seus interesses legais e os interesses da própria criança, se ela realmente for neta de Gabriel. Como assim? Se ela for mesmo sua neta, tem direito à herança. Precisa ser estabelecido legalmente. Mas se não for, você precisa saber antes de se envolver emocionalmente ainda mais. Margarete se sentou, sentindo o peso da situação. Ela não queria duvidar de Júlia. Mas as palavras de Clarice e Dr. Henrique estavam plantando sementes de incerteza. Além disso, Clarice adicionou, você pensou no que a mídia vai fazer quando descobrir? Herdeira misteriosa aparece após morte de empresário. Isso vai virar circo. E se for golpe, vai destruir o nome da família Ferreira. E se não for golpe? Margarete perguntou. E se for verdade e eu tratar minha neta como fraude? Aí vocês fazem as pazes depois, Clarice disse pragmaticamente. Mas primeiro precisamos ter certeza. Teresa entrou na sala naquele momento batendo levemente na porta. Desculpe interromper, senhora Margarete, mas tem uma ligação urgente. É da creche comunitária. Creche? Margarete franziu a testa. Não liguei para nenhuma creche. Eles dizem que é sobre Alice, que está registrada como avó de emergência. O sangue de Margarete gelou. O que aconteceu? Teresa olhou nervosa para Clarice e Dr. Henrique antes de responder. A menina está com febre alta. Levaram para o pronto-socorro, mas a mãe dela não está sendo encontrada. Você é o único contato de emergência registrado.
Margarete já estava pegando a bolsa. Qual hospital? Hospital Municipal da Zona Norte. Vou agora, Margarete disse. Mas Clarice segurou seu braço. Vê? Já está registrada como avó de emergência? Já está sendo puxada para a vida delas? Margarete, isso prova meu ponto. Meu ponto é que uma criança de 2 anos está no hospital, Margarete retrucou, soltando o braço. Posso ou não ser a avó dela biologicamente, mas neste momento ela precisa de alguém. Margarete, espera, Dr. Henrique disse. Se você for agora, vai se envolver ainda mais. Vai assinar documentos médicos, vai assumir responsabilidades. Ótimo! Margarete gritou. Porque se Alice realmente for minha neta e eu a abandonar quando ela precisa, nunca vou me perdoar. E se não for, ainda assim, é uma criança que precisa de ajuda. Ela saiu correndo do escritório, ignorando os protestos de Clarice. Seu motorista a levou ao hospital em tempo recorde. E quando chegou ao pronto-socorro pediátrico, encontrou uma enfermeira segurando Alice, que chorava baixinho. Vovó! A menina choramingou quando viu Margarete estendendo os bracinhos. Margarete a pegou imediatamente, sentindo o calor da febre através da roupinha. Está tudo bem, meu amor. Vovó está aqui. Cadê mamãe? Alice perguntou entre soluços. Vamos encontrar a mamãe, Margarete prometeu. A senhora sabe o que ela tem? Perguntou para a enfermeira. Febre alta, provavelmente viral. Mas precisamos de autorização para tratamento completo. A mãe dela não atende o telefone. Eu autorizo, Margarete disse. A senhora é? Sou a avó dela. A enfermeira olhou para seu tablet. Está registrada aqui como contato de emergência. Mas para procedimentos médicos, precisamos da mãe ou responsável legal. A mãe trabalha em turnos duplos, Margarete explicou, sentindo Alice tremer em seus braços. Provavelmente está numa área sem sinal, mas essa criança está com febre alta e precisa de tratamento agora. Entendo, mas são regras do hospital. Então, eu assumo total responsabilidade. Margarete interrompeu. Legal, financeira, médica, tudo. Só tratem minha neta. A enfermeira hesitou, mas o choro de Alice a convenceu. Está bem, vou chamar o pediatra. 2 horas depois, Alice estava medicada e dormindo em uma maca de observação. Margarete permanecia ao lado, segurando a mãozinha quente da menina. Foi quando Júlia chegou correndo desesperada para dentro do pronto-socorro. Alice! Onde está Alice? Ela gritava em pânico. Estamos aqui, Margarete chamou. Júlia correu até elas, lágrimas escorrendo pelo rosto. O que aconteceu? A creche me ligou, mas eu estava no fundo da lavanderia. Não ouvi, quando vi as ligações perdidas. Calma, Margarete disse suavemente. Ela está bem. Teve febre alta, mas já está medicada. Júlia pegou a filha com cuidado, verificando cada centímetro dela. Meu Deus, eu não estava aqui quando ela precisou. Você estava trabalhando para sustentar ela, Margarete disse. Não se culpe. Mas e se fosse algo grave? E se... Júlia, olha para mim. Margarete segurou os ombros da jovem. Alice está bem. Você é uma mãe maravilhosa. Isso não é sua culpa. Júlia abraçou a filha e chorou. Eu não consigo estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Não consigo trabalhar e cuidar dela e... Eu sei, Margarete disse. E é por isso que quero ajudar. Foi quando ela percebeu. Clarice tinha razão sobre uma coisa. Ela já estava completamente envolvida. Já amava aquela criança. Já se importava com Júlia. E se fosse golpe? Se ela estivesse sendo manipulada? Mas olhando para Alice dormindo nos braços da mãe, para o pânico genuíno no rosto de Júlia, para o amor óbvio entre elas, Margarete sabia a verdade. Não importava o que Clarice ou Dr. Henrique dissessem. Não importava se a família inteira a condenasse. Aquela era sua neta. Ela sabia disso em algum lugar mais profundo que DNA ou documentos poderiam provar. E ela ia lutar por Alice, por Júlia, por Gabriel, mesmo que isso significasse guerra com sua própria família. Júlia, ela disse suavemente, precisamos conversar sobre coisas difíceis que estão vindo. Júlia olhou para ela com olhos cansados. O que aconteceu? Minha família descobriu sobre vocês. E eles não estão felizes. Eles vão tentar tirar Alice de mim? Júlia perguntou, e havia terror puro em sua voz. Vão tentar.
Margarete admitiu. Mas não vou deixar. Como vai impedir? Eles têm dinheiro, advogados, poder. E eu tenho a verdade, Margarete disse. E vou lutar com tudo que tenho. Júlia apertou Alice contra o peito, lágrimas silenciosas escorrendo. Por que está fazendo isso? Por que arriscar tudo pela gente? Margarete olhou para a neta dormindo, para aquele rosto que era tão parecido com Gabriel que doía. Porque já perdi meu filho por ser covarde, por não lutar pelo que era certo. Não vou cometer o mesmo erro 2 vezes. Mas sua família, minha família é você e Alice agora, Margarete disse com firmeza. E ninguém vai tirar vocês de mim, ninguém. Mas mesmo enquanto fazia essa promessa, ela sabia que a batalha estava apenas começando. E tinha medo de que, desta vez, amor não fosse suficiente para vencer poder e dinheiro. Margarete não voltou para casa naquela noite. Ficou no hospital com Júlia e Alice até o médico liberar a menina, e depois insistiu em levá-las para casa. Quando o carro parou em frente ao quartinho nos fundos da lavanderia onde moravam, ela precisou fazer esforço para não chorar. O lugar era menor que seu closet, com paredes descascadas e uma única janela que mal deixava entrar luz. Não precisa entrar, Júlia disse, percebendo o desconforto de Margarete. Sei que não é o que está acostumada. Não é isso. Margarete mentiu, mas ambas sabiam a verdade. Como sua neta podia estar vivendo assim? Como havia permitido que isso acontecesse? Júlia carregou Alice, que ainda estava sonolenta pela medicação, e entrou no quartinho. Margarete a seguiu, e quando viu o interior, seu coração partiu completamente. Um colchão no chão, uma cômoda velha, um fogareiro elétrico sobre uma mesinha improvisada. Os poucos brinquedos de Alice organizados com carinho numa caixa de papelão. E na parede, uma foto de Gabriel que ela reconheceu. Era do perfil dele nas redes sociais, impressa e colada com fita adesiva. Conto para ela sobre o papai todas as noites, Júlia disse, seguindo o olhar de Margarete. Mostro essa foto e digo que ele está no céu cuidando dela. Júlia, Margarete começou, mas foi interrompida pelo celular tocando. Era Clarice. Margarete, onde você está? Precisa voltar agora. Temos situação. Que situação? Só volta. E não traga ela com você. Margarete desligou, sentindo o perigo na voz da prima. Júlia, preciso ir. Mas volto amanhã para ver como Alice está. Não precisa, Júlia disse. Mas havia medo em seus olhos. Sua família não quer que esteja perto da gente. Eu entendo. Minha família vai ter que entender que minhas escolhas são minhas. Margarete respondeu com firmeza. Descansa. Amanhã conversamos. Quando chegou em casa 1 hora depois, encontrou não apenas Clarice e Dr. Henrique, mas outros 3 membros da família Ferreira na sala de estar. Paulo Ferreira, primo distante, mas com participação acionária na empresa. Sandra Ferreira, tia de Gabriel que sempre foi obcecada com a imagem pública da família. E Leonardo Augusto, o contador da família há décadas. Finalmente, Clarice disse quando Margarete entrou. Precisamos resolver isso agora. Resolver o quê? Exatamente? Margarete perguntou, embora soubesse a resposta. Paulo se levantou segurando documentos. Margarete, entendemos que está emocionalmente abalada. Mas como acionistas da Ferreira em Associados, temos responsabilidade de proteger o patrimônio familiar. E o que isso tem a ver com minha neta? Sua suposta neta. Sandra corrigiu. Essa menina pode não ter nenhuma relação com Gabriel. Ela tem, Margarete disse entre dentes. Então não terá problema em provar isso cientificamente, Dr. Henrique disse, empurrando papéis sobre a mesa. Preparei uma ação judicial para estabelecimento de paternidade post-mortem. Margarete pegou os documentos e leu rapidamente. Era um processo legal completo, solicitando exumação do corpo de Gabriel para coleta de DNA e teste de paternidade compulsório. Vocês querem exumar meu filho? Ela perguntou incrédula. É o único jeito de ter certeza absoluta, Dr. Henrique explicou. Com o DNA dele, podemos provar ou desprovar definitivamente se a criança é dele. E se eu recusar? Então vamos à justiça de qualquer forma, Paulo disse. Como acionistas, temos direito de proteger a empresa. Se essa criança for mesmo filha de Gabriel, ela tem direito à parte da herança. Precisamos saber. E se for?
Margarete perguntou. E se o teste provar que Alice é filha de Gabriel? Aí tratamos disso legalmente, Sandra respondeu. Estabelecemos um fundo fiduciário, condições de uso, supervisão adequada. Supervisão? Margarete repetiu. Ela é uma criança, não um investimento. Uma criança que pode ter direito a milhões. Leonardo, o contador, interveio. Margarete, seja racional. Se essa mulher for a mãe da sua neta, ela automaticamente tem acesso à fortuna de Gabriel através da menina. Você confia nela o suficiente para isso? A pergunta ficou suspensa no ar. Margarete queria dizer sim, mas a dúvida plantada por eles estava crescendo. Ela realmente conhecia Júlia? Ou estava sendo manipulada por suas próprias emoções? Além disso, Clarice adicionou mais suavemente. Se ela realmente for sua neta, você não quer que isso seja estabelecido legalmente? Para proteger os direitos da menina? Posso fazer isso sem exumar Gabriel. Margarete protestou. Como? Dr. Henrique perguntou. DNA é a única prova irrefutável. Margarete se sentou, sentindo-se encurralada. Eles estavam certos em uma coisa. Se Alice realmente fosse filha de Gabriel, precisava de proteção legal. Mas a ideia de exumar seu filho, de perturbá-lo depois de tudo, tem outra opção. Ela disse de repente. Eu faço o teste. Sou avó biológica. Se Alice for filha de Gabriel, meu DNA vai provar. Dr. Henrique franziu a testa. Tecnicamente funciona, mas é menos preciso que DNA paterno direto. Mas funciona. Margarete insistiu. Não vou exumar meu filho, mas faça o teste comigo. Os familiares trocaram olhares. Finalmente, Clarice assentiu. Está bem. Teste de avó. Mas tem que ser feito em laboratório certificado, com testemunhas, tudo legal. Concordo, Margarete disse. Mas com uma condição. Qual? Ninguém se aproxima de Júlia ou Alice até termos os resultados. Nada de intimidação, nada de investigadores, nada. Deixam elas em paz. E se ela fugir? Paulo perguntou. E se pegar a menina e desaparecer antes dos resultados? Ela não vai, Margarete disse, embora não tivesse certeza disso. Precisamos de garantias, Sandra insistiu. Então eu dou garantia, Margarete respondeu. Eu mesma vou verificar que elas estão bem. Todos os dias. Dr. Henrique anotou tudo. Vou preparar os documentos. Teste pode ser feito depois de amanhã. Resultados em 1 semana. 1 semana, Margarete repetiu. 1 semana para sua vida mudar completamente, de um jeito ou de outro. Depois que todos saíram, Teresa encontrou Margarete ainda sentada na sala, olhando para o vazio. A senhora fez a coisa certa, a governanta disse suavemente. Fiz? Margarete perguntou. Ou só cedi à pressão deles? A senhora está protegendo Alice. Se ela realmente for sua neta, vai ter prova legal. Ninguém poderá questionar. E se Júlia achar que não confio nela? E se ela pegar Alice e fugir? Então a senhora vai atrás, Teresa disse com convicção. Porque é o que pessoas que amam fazem. Não desistem. Na manhã seguinte, Margarete chegou à lavanderia onde Júlia trabalhava. A dona do estabelecimento, uma mulher de meia idade chamada Beatriz Costa, a levou até os fundos, onde Júlia separava roupas para lavar. Júlia, tem visita, Beatriz anunciou. Júlia se virou, surpresa ao ver Margarete ali. Senhora Margarete, aconteceu algo? Precisamos conversar, em particular. Beatriz se retirou discretamente, e Margarete explicou tudo sobre a reunião da noite anterior, sobre o teste de DNA, sobre a pressão da família. Com cada palavra, via o rosto de Júlia ficando mais pálido. Eles querem exumar Gabriel? Júlia sussurrou, horrorizada. Não vou permitir isso, Margarete garantiu. Vou fazer teste comigo, mas Júlia, preciso que entenda. Eles têm poder. Se não fizermos isso do jeito certo, podem tornar nossas vidas impossíveis. Nossas vidas? Júlia repetiu. Senhora Margarete, essa é minha vida, minha filha. Não posso simplesmente deixar que juízes e advogados decidam sobre ela. Eu sei, mas... Não, Júlia a interrompeu. A senhora não sabe. A senhora tem dinheiro, poder, família. Eu não tenho nada além de Alice. E agora quer que eu prove que ela é filha de Gabriel? Como se eu fosse mentirosa. Não é sobre confiar em você. É exatamente sobre isso, Júlia disse, lágrimas começando a cair.
A senhora diz que mudou, que é diferente, mas na primeira pressão da sua família, está me pedindo para provar que não sou golpista. Júlia, por favor, talvez sua prima esteja certa, Júlia disse, limpando as lágrimas com raiva. Talvez eu devesse pegar Alice e ir embora, ir para outra cidade, recomeçar longe de tudo isso. O coração de Margaret gelou. Você não pode fazer isso. Posso sim. Sou mãe dela. Posso levá-la para onde eu quiser. Mas Alice merece conhecer sua família, Margaret protestou. Família que quer exumar o pai dela para provar que ela não é impostora? Júlia retrucou. Que tipo de família é essa? Margaret não tinha resposta. Júlia estava certa. Do ponto de vista dela, isso parecia traição. Me dá uma semana, Margaret implorou. Só uma semana. Fazemos o teste, provamos que Alice é minha neta, e aí minha família não pode dizer mais nada. E se por algum motivo o teste não for conclusivo? E se houver erro de laboratório? E se eles usarem isso para tentar tirar Alice de mim? Eu não deixo, Margaret prometeu. Como? Júlia perguntou. Como vai impedir? Eles são sua família, têm advogados, têm dinheiro. Eu não tenho nada. Tem a mim, Margaret disse. E dessa vez vou lutar. Não vou ser covarde como fui com Gabriel. Júlia ficou em silêncio, claramente dividida. Preciso pensar. Não tem tempo. Teste é depois de amanhã. Então acho que já tem minha resposta, Júlia disse, voltando-se para o trabalho. Não vou. Júlia, por favor. Senhora Margaret, com todo respeito, mas precisa sair. Tenho trabalho para fazer. Margaret ficou ali parada, impotente. Pela primeira vez em sua vida, dinheiro e poder não significavam nada. Júlia tinha todo o poder agora. Poder sobre se Margaret veria Alice novamente, poder sobre se a verdade seria provada, poder sobre tudo. Ela estava saindo quando Alice apareceu na porta dos fundos, sendo carregada por Beatriz. Mamãe, vovó veio! A menina disse animada. Júlia se virou e viu a filha estendendo os braços para Margaret. Por um momento havia pura dor em seus olhos. Alice, vem com a mamãe, ela chamou. Mas Alice já havia se soltado de Beatriz e corrido até Margaret, abraçando suas pernas. Vovó, você veio brincar? Margaret se ajoelhou e abraçou a neta, sentindo lágrimas queimarem seus olhos. Não hoje, meu amor. Vovó precisa ir. Mas você volta? Alice perguntou com aquela inocência devastadora. Margaret olhou para Júlia, que desviou o olhar. Eu não sei. Por favor, volta. Alice disse, beijando o rosto de Margaret. Eu amo vovó. As 3 palavras destruíram qualquer compostura que Margaret ainda mantinha. Eu também te amo, minha querida. Mais que tudo. Ela entregou Alice de volta para Júlia e saiu antes que começasse a soluçar na frente da menina. No carro, finalmente desabou, chorando como não chorava desde o funeral de Gabriel. Teresa ligou quando ela estava no meio do caminho de casa. Senhora Margaret, precisa voltar ao escritório. Urgente. O que aconteceu? Encontraram algo, nos pertences de Gabriel que estavam guardados. A senhora precisa ver isso. Quando Margaret chegou, Teresa a levou até um cofre pequeno que havia estado no escritório de Gabriel. Dentro, havia envelopes lacrados. Estávamos catalogando os pertences para o inventário, Teresa explicou. E achamos isso. Margaret pegou um dos envelopes. Estava endereçado. Para Júlia Santos. Abrir apenas em caso da minha morte. Havia outros. Para meu filho ou filha, se eu tiver um. Para minha mãe, sobre verdades que nunca tive coragem de dizer. Gabriel havia escrito cartas. Cartas que previa que poderia morrer sem resolver as coisas que importavam. Com mãos trêmulas, Margaret abriu a carta endereçada a ela. Mãe, se você está lendo isso, significa que morri sem fazer o que devia, sem lutar por Júlia, sem ser corajoso como ela merecia que eu fosse. Júlia está grávida. Descobri há alguns dias, mas ela não sabe que sei. Contratei investigador e ele descobriu. Ela tentou me contar, mas você impediu. Você sempre impede. Não estou bravo com você. Entendo que está tentando me proteger. Mas, mãe, não preciso ser protegido. Preciso ser livre para amar quem escolho. Se estou morto, por favor, cuida deles. De Júlia e do nosso bebê. Não deixa eles passarem pela vida sozinhos como você me fez passar depois que papai morreu.
Ama eles do jeito que nunca me deixou amar. Sem condições. Sem julgamentos. É tudo o que peço. Gabriel. Margarete leu a carta 3 vezes. Gabriel sabia. Sabia sobre a gravidez. Ia atrás de Júlia. Ia assumir responsabilidade. E deixou instruções claras. Cuidar deles. Teresa, ela disse, sua voz firme pela primeira vez em dias. Liga para Dr. Henrique. Cancela o teste de DNA. Senhora? Não preciso de teste. Tenho tudo o que preciso aqui. Ela disse, segurando a carta. Gabriel me disse a verdade. E dessa vez, vou obedecer meu filho. Mas sua família, minha família vai entender ou vai aprender a entender, Margarete disse. Liga para Júlia também. Diz que preciso vê-la, agora. Porque finalmente, Margarete sabia exatamente o que precisava fazer. E nada nem ninguém ia impedi-la dessa vez. Júlia chegou ao escritório de Margarete 2 horas depois da ligação de Teresa. Vinha preparada para mais confronto, mais exigências, mais dúvidas sobre sua honestidade. Mas o que encontrou foi Margarete sentada sozinha, segurando um envelope amarelado, com os olhos vermelhos de tanto chorar. Senta, por favor, Margarete disse suavemente. Júlia se sentou cautelosa. O que aconteceu? Encontramos cartas de Gabriel. Cartas que ele escreveu caso morresse antes de resolver as coisas que importavam. Margarete explicou, estendendo um envelope. Esta é para você. Com mãos trêmulas, Júlia abriu e leu. Júlia, meu amor, se você está lendo isso, significa que morri covarde. Que não tive coragem de enfrentar minha mãe, de lutar por nós, de ser o homem que você merecia. Estou procurando você. Todos os dias. Contratei investigador, vasculhei cada canto da cidade. Vou te encontrar. Vou implorar seu perdão. E vou passar o resto da vida provando que te amo mais que qualquer coisa. Não importa o que minha família diga. Não importa quantas vezes tentarem nos separar. Você é minha escolha. Sempre foi. Espero nunca precisar que leia esta carta. Espero te encontrar viva, me abraçar e nunca mais deixar você ir. Mas se o pior acontecer, saiba que morri te amando e que meu maior arrependimento foi não ter lutado mais forte. Para sempre seu, Gabriel. Júlia terminou de ler com lágrimas escorrendo silenciosamente. Ele realmente ia voltar. Ia, Margarete confirmou, limpando as próprias lágrimas. E eu o impedi durante tanto tempo. Destruí a felicidade dele por puro preconceito. Mas agora sabe a verdade, Júlia disse baixinho. Sei, e por isso vou fazer o que Gabriel me pediu na carta que escreveu para mim. Margarete pegou outro envelope. Ele me pediu para cuidar de você, para amá-la como família, e é exatamente isso que vou fazer. E sua família? O teste de DNA? Cancelei tudo, Margarete disse com firmeza. Não preciso de teste. Tenho a palavra de Gabriel. Isso é suficiente. Júlia estava prestes a responder quando a porta se abriu violentamente. Clarice entrou como um furacão, seguida por Paulo, Sandra e Dr. Henrique. Margarete, o que você fez? Clarice exigiu. Cancelou o teste? Enlouqueceu de vez? Tomei minha decisão, Margarete respondeu calmamente. Decisão? Paulo riu sem humor. Você não pode simplesmente decidir entregar milhões para uma desconhecida. Júlia não é desconhecida. É a mulher que Gabriel amava. E Alice é minha neta. Prove, Sandra gritou. Prove que essa criança é realmente dele. Não preciso provar nada para vocês, Margarete disse, levantando-se. Gabriel me deixou instruções claras, e vou segui-las. Dr. Henrique colocou documentos sobre a mesa. Margarete, preparei uma ação de interdição. Se continuar agindo irracionalmente, a família pode questioná-la legalmente como administradora dos bens. O silêncio que seguiu foi mortal. Júlia olhou para Margarete, esperando que ela recuasse, que escolhesse sua família poderosa em vez de uma desconhecida e uma criança. Mas Margarete surpreendeu a todos. Façam o que quiserem, ela disse tranquilamente. Podem me tirar da empresa, podem questionar minha sanidade, podem tentar me destruir legalmente, mas não vão me impedir de cuidar da minha neta. Você está jogando fora tudo o que construímos, Clarice gritou, por uma mulher que mal conhece. Estou corrigindo tudo que destruí, Margarete corrigiu. Estou sendo a pessoa que Gabriel precisava que eu fosse e nunca fui.
Isso é loucura, Paulo disse, mas havia hesitação em sua voz agora. Foi quando a porta se abriu novamente. Teresa entrou segurando Alice pela mão. A menina havia insistido em vir ver a avó, e a governanta não teve coração para recusar. Vovó! Alice correu até Margaret, alheias a toda a tensão na sala. Margaret a pegou no colo, beijando o topo de sua cabeça. Oi, meu amor. Alice olhou para as outras pessoas na sala com curiosidade. Por que todo mundo está bravo? Ninguém está bravo, querida. Margaret mentiu suavemente. Estão sim. Alice insistiu com aquela sabedoria estranha de crianças pequenas. Mas não precisa ficar triste, vovó. Papai está cuidando de você. A sala inteira ficou em silêncio. O que você disse? Margaret perguntou, ajoelhando-se para ficar na altura de Alice. Papai. Alice repetiu, apontando para cima. Mamãe diz que ele está no céu. Ele cuida da gente. E agora cuida de você também, vovó. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Margaret. Não eram lágrimas de tristeza, mas de algo mais profundo. Aceitação. Redenção. Clarice, pela primeira vez, pareceu genuinamente afetada. Olhou para Alice, para aquela criança inocente que falava do sobrinho morto com tanto amor, e algo dentro dela cedeu. Ela realmente tem os olhos dele, Clarice sussurrou. Tem, Margaret confirmou, ainda segurando Alice. Tem os olhos, o sorriso, o coração dele. Sandra se aproximou lentamente, observando Alice com atenção. O jeito dela inclinar a cabeça. Gabriel fazia isso quando era pequeno. Fazia, Margaret disse, e agora chorava abertamente. Alice e a Gabriel voltando para nós. É a segunda chance que não merecemos, mas recebemos mesmo assim. Paulo se sentou pesadamente numa cadeira. Nós estávamos errados. Estavam, Margaret concordou sem rancor. Mas eu também estive, por anos, e destruí a vida do meu filho por isso. Dr. Henrique guardou os documentos de interdição. Margaret, eu peço desculpas. Estava apenas tentando proteger a família. Eu sei. Mas família não é apenas sobrenome e dinheiro. É amor. É aceitação. É lutar pelas pessoas certas. Júlia, que havia permanecido em silêncio durante toda a cena, finalmente falou. Alice, vem com a mamãe. Vamos deixar a vovó conversar com a família. Não, Margaret disse firmemente. Fiquem. Vocês são família também. E é hora de todos entendermos isso. Ela se virou para Clarice, Paulo e Sandra. Se querem continuar fazendo parte da minha vida, precisam aceitar Júlia e Alice. Sem condições, sem testes, sem julgamentos, apenas aceitação. E se não aceitarmos? Clarice perguntou, mas sua voz não tinha mais aquela dureza de antes. Aí vou seguir sem vocês, Margaret respondeu. Porque já perdi Gabriel por escolher poder sobre amor. Não vou cometer o mesmo erro com Alice. Clarice olhou para a sobrinha neta por um longo momento. Finalmente, ela se aproximou e ajoelhou-se na frente de Alice. Oi, Alice. Eu sou sua tia-avó Clarice. Alice inclinou a cabeça, estudando o rosto da mulher. Você é família? Sim, Clarice disse, e sua voz falhou. Sou família. Então não precisa ficar brava, Alice disse com aquela simplicidade devastadora. Família ama, não briga. E com essas palavras de uma criança de 2 anos, a resistência final se quebrou. Semanas depois, Margaret, Júlia e Alice estavam no cemitério visitando o túmulo de Gabriel. Mas dessa vez, não havia tristeza sufocante. Havia paz. Papai, trouxe flores! Alice disse animadamente, colocando margaridas simples sobre a lápide. E trouxe a vovó e a mamãe. Margaret e Júlia trocaram olhares emocionados, enquanto Alice continuava conversando com o pai, como se ele pudesse ouvi-la. Vovó me leva para sorvete. E comprou bonecas novas. Mas eu ainda amo mais a boneca velha da mamãe. Alice tagarelou. E sabe de uma coisa, papai? Agora tenho família grande. Tia Clarice, tio Paulo, tia Sandra. Todo mundo me ama. Todo mundo ama você mesmo. Júlia disse suavemente, acariciando a cabeça da filha. Margaret colocou a mão no ombro de Júlia. Obrigada por me dar essa chance. Por deixar eu conhecer minha neta. Por perdoar o que fiz. Obrigada por finalmente lutar por nós. Júlia respondeu.
Gabriel ficaria orgulhoso. Ficaria? Alice perguntou, olhando para as duas. Ficaria muito orgulhoso, Margarete confirmou, ajoelhando-se ao lado da neta. Porque agora somos família de verdade, do jeito que ele sempre quis. Alice sorriu e abraçou Margarete e Júlia ao mesmo tempo. Amo vocês. Também amamos você, meu amor. Ambas responderam em uníssono. E enquanto o sol se punha sobre o cemitério, 3 gerações de mulheres permaneciam unidas. Não pelo sangue ou dinheiro, mas por algo muito mais poderoso. Pelo amor que Gabriel havia plantado. Pela redenção que Margarete havia conquistado. Pela coragem que Júlia havia demonstrado. E pela inocência de Alice, que ensinou a todos que família verdadeira não se prova com testes ou documentos. Família verdadeira se constrói com amor, aceitação e perdão. E às vezes leva à morte de alguém que amamos para entendermos como devemos viver. Fim da história.